Domingos Lobo é poeta e romancista, é autor, por exemplo, de Os Navios Negreiros Não Sobem o Coando, um dos grandes romances portugueses sobre a guerra colonial, mas também é contista, crítico literário, dramaturgo, encenador, programador cultural e ensaísta. E é como ensaísta que lançou há pouco um livro, a meu ver, muito necessário, que se chama As Origens e Vibrações do Neorrealismo Português. Este livro é uma espécie de guia que nos permite percorrer a vida e a obra dos grandes autores neorrealistas portugueses, mas também que nos ajuda a compreendê-los, pois insere-los e muito bem no contexto do século histórico, do século XX português. Olá, Domingos. Olá, boa Olá, tarde. Domingos, é um prazer falar contigo outra vez. Obrigado por teres aceitado o Também. convite da Rádio Alfa para estares aqui connosco. Olha, Domingos, vamos então, na introdução falei do contexto histórico do neorrealismo português, que é algo muito essencial para estudar este movimento literário. Em Portugal, o neorrealismo começou a ganhar importância com o dialvar do fascismo e a uma reação, de certa forma, ao teor algo apolítico de outro movimento literário anterior, o presencismo. Geração da presença. A geração da presença, no qual, por exemplo, o Torga fazia parte. O neorrealismo pretende, ao contrário do presencismo, ser uma arte, como eles diziam, uma arte útil, um humanismo de tipo novo, posto ao serviço dos problemas reais da sociedade. Pode explicar-nos o que é exatamente o neorrealismo através do seu contexto histórico? Bem, o contexto histórico foi esse que tu enunciaste. O que tem a ver com a guerra, o final da guerra, sobretudo com a Guerra Civil Espanhola. É o primeiro despertar desta consciência dos escritores, dos jovens, dos então jovens escritores, sobretudo em Coimbra, ligados à revista Vértice, o Eduardo Lourenço também, Mário Dionísio, sobretudo os teóricos do movimento, e a necessidade de uma alternativa literária ao conformismo da presença. Era conformismo, era assim mesmo que os neorrealistas chamavam. Ao conservadorismo, se quiseres, da revista, embora nomes preocupados com a situação real do país, como o do Torga, lá estivessem. E essa geração, a geração Coimbrã, sobretudo, do Joaquim Namorado, depois com uma outra série de autores, como o Namora, o Carlos de Oliveira, o Cochofel, etc., começam a publicar o Novo Cancioneiro. E a série são 10 livros do Novo Cancioneiro, de poesia, e depois há o Novo Cancioneiro, também a nova prosa, começa a repensar-nos, a pensar o país. Que país somos sobre uma ditadura? E como é que se sai disto? A seguir vêm os prosadores com o Rodol, e o Soeiro, com os esteiros, e o Rodol com os gaibelos, que criam ali uma consciência sobre a situação, sobretudo no Rodol, a situação dos trabalhadores rurais do latifúndio ribatejano, da grande extensão agrária do Ribatejo, e em que condições é que essa gente vivia e como é que vivia. É desta opressão sobre os trabalhadores rurais e depois, mais tarde, porque a geração de Coimbra, a sua consciência ideológica tem outros elementos de contestação, que é exatamente o ensino universitário, é a capacidade do país para se desenvolver, é o atraso em relação aos outros países e é também, pois, a consciência política de uma península em que se estão a desenvolver duas ferozes ditaduras. Com a vitória do franquismo sobre a República e
a consagração já, então, do salazarismo com a Constituição de 33. Ora, era preciso criar um movimento literário que fosse não apenas literário, mas que fosse também, a partir da palavra, uma arma de combate. Combate contra então, esta... e é um pouco nesse sentido que, quando nós lemos o teu livro, nós percebermos uma forte ligação entre o movimento neorrealismo e o próprio Partido Comunista Português, que existe. Houve inicialmente essa ligação, sim. Grande parte dos jovens autores eram militantes do Partido Comunista, isso não podemos escamotear. Mas sabes que depois houve, a partir do final da guerra, alguns conflitos e houve uma série de poetas, sobretudo, que se afastaram da linha do partido. O Cochofel, o Mário Dionísio, etc. Embora continuassem a colaborar, e até de forma crítica, no caso do Mário Dionísio, não é? Depois outros se vieram juntar, a segunda geração neorrealista, onde temos depois o Ablaira e o Urbano, já com outras derivantes estéticas, com a influência também do Novo Romã, por exemplo, mas nunca perdendo de vista a contestação e a denúncia das opressões e das condições de vida do povo trabalhador pessoal. Mas isto na senda do realismo que vinha já de Ferreira de Castro, não é? Sim. E até o Mário Dionísio entende que alguns poetas, sobretudo do neorrealismo, vêm dessa fecundíssima geração do romantismo. Agora, é o romantismo com ideológicas e programáticas. Claro. Olha, mas outra coisa que se nota é uma espécie de debate interno entre os autores do neorrealismo, que é marcado um bocadinho pela dialética forma versus conteúdo, o que é algo também muito atual. Daqui a bocadinho falamos sobre isso. Tu no contexto da resistência ao fascismo e na luta contra as desigualdades sociais, a maioria dos autores neorrealistas, no início pelo menos, defendia o conteúdo. Embora mais tarde, já nos anos 50, isso está bem relatado no teu livro, a forma tenha começado a ganhar maior importância. Na tua opinião, hoje, 2021, a literatura portuguesa centra-se mais na forma ou no conteúdo? Os novos autores portugueses de quem tu lês muito, por exemplo. Eu acho que os autores da minha geração já têm mais preocupações estéticas, se quiseres, de forma, do que as preocupações de conteúdo. E eu lembro aqui o debate que foi histórico entre o Cunhal e o José Régio, não é? Que depois, a partir daí... O Cunhal era mais um defensor do conteúdo, não era? Conteúdo, exatamente. Não? Mas sem, no entanto, negar a forma. Claro, não? O que ele negava aos presencistas era a arte pela arte. Esta fixação na arte como um todo, não é? E o Cunhal entendia que não, tem que haver uma arte com conteúdo, e com conteúdo político, social, interventivo. Não? Agora, a partir do caso de Oliveira, nós começamos a perceber-nos de que a forma conta, de que a forma é importantíssima, mesmo para o neorrealismo. E autores como o Redol, por exemplo, no Barranco de Cegos, vai exatamente por aí. A estética do Barranco de Cegos, do Redol, é realmente uma pedrada no charco, muda tudo a partir daí. É uma obra-prima do neorrealismo, sem dúvida. Exatamente porque o Redol se apercebe dessa necessidade de estruturar a língua, de estruturar os conteúdos e de lhe dar uma forma estética determinante
e que possa levar o neorrealismo por novos caminhos. Não, mas o que eu te perguntava era se nos dias de hoje, quer dizer, nós ainda não vivemos em fascismo, ainda bem, mas as injustiças sociais estão lá, não é? Ainda existem, não é? O que eu te pergunto é se nos dias de hoje, quem começa a escrever, quem tem hoje 40, 50 anos e está a começar uma carreira literária, por exemplo, se faz sentido uma literatura mais militante do que aquela que existe, se a literatura ainda serve, como serviu no neorrealismo, para denunciar as injustiças. Ou às vezes o que eu vou percebendo falando com colegas, com escritores, é que alguns têm receio de entrar por uma vertente mais militante porque têm medo que os acusem de serem panfletários e de estarem a recorrer à literatura como pura luta política. Qual é a tua opinião sobre isto? Nós podemos denunciar as injustiças e a condição social dos desfavorecidos do capitalismo sem fazermos panfletos políticos. Claro. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de um autor que eu falo aqui, que é o Pedro Estorninho, que é um jovem que olha para o Alentejo de hoje e detecta no Alentejo de hoje as mesmas condições de pobreza e se calhar mais sofisticadas, se calhar não tão violentas como as que existiam no tempo do neorrealismo, que é denunciado por Manuel da Fonseca, no Cerro Maior, na Tiara de Vento, etc. Mas a pobreza, as estruturas da nova agricultura são também elas opressoras e que não servem e que estão... agora, os explorados não serão os alentejanos, mas são os imigrantes, os paquistaneses, toda a gente que... e isso foi agora denunciado há pouco tempo, que vive nessas grandes explorações do Alentejo e que é fortemente explorado. De modo que se nós quisermos falar do novo Alentejo, deste Alentejo agora, temos que ir aí. Como é que isto se faz? Como é que isto se denuncia em literatura? Como é que a ficção pode entrar por aqui? Temos que criar um novo realismo. Podemos lhe chamar outra coisa qualquer, mas que aquela situação social tem e deve ser denunciada pela literatura. Os novos autores devem olhar para esta realidade e denunciá-la. Esse é um facto. Então ainda faz sentido uma literatura militante, certo? Faz como fez a denúncia da guerra colonial. Olha, até agora publicaram-se mais de 220 livros testemunho sobre a guerra. O Rui de Azevedo Teixeira, que foi aquele que mais estudou este período e esta literatura, considera que há 10 livros canónicos. Ora, é muito importante que um nicho da nossa literatura, aquela que tem a ver com a guerra colonial, consiga fazer 10 livros canónicos, nos quais está integrado o meu. Pronto. Mas esta literatura também podemos, eu considero, que é a terceira, quarta geração neorrealista, a que foi à guerra e nos la contou, também esta gente fez literatura neorrealista. E com outra coisa, com o épico lá integrado, em que raramente a literatura, o neorrealismo anterior, das outras gerações anteriores, não exploraram. E aqui temos uma literatura de verdade que introduz o épico e, de certa forma, a distanciação brechtiana, porque tu não conseguias escrever, eu não consegui, tive 10 anos para escrever o meu romance, porque a carga emocional é de tal ordem que isso ia condicionar a forma como eu ia elaborar o romance. Mas essa verdade, esses testemunhos e essa denúncia, e até das condições de vida
dos povos que nós colonizávamos, fez também avançar o neorrealismo. De modo que podemos ter o neorrealismo, e eu considero isso, até muito próximo dos anos 90. Com estas Domingos, o meu primeiro contacto, eu nasci já uns anos depois do 25 de Abril, e o meu primeiro contacto, ainda em criança, com o neorrealismo foi graças aos Esteiros, do Soeiro Pereira Gomes. Portanto, eu quando me falam em neorrealismo, penso imediatamente nele e neste livro. A teu ver, dá-me um punhado, 2, 3, 4, 5 nomes essenciais do neorrealismo português, de leitura obrigatória, se quiser. Logo o Soeiro, não é? E o já temos um. Temos o Manuel da Fonseca. A prosa do Manuel da Fonseca ainda hoje é atualíssima. Depois, nos poetas, há um de que eu falei no Porto há pouco tempo, aliás, no centenário dele, e continua a ser uma voz poética absolutamente empolgante e atualíssima, que é o Egídio Gonçalves, que é um poeta de que se fala pouco. E foi um criador quase não se fala do Egídio Gonçalves. E eu falo neste livro. Aliás, este livro publiquei exatamente a conferência que fui fazer ao Porto sobre ele. O Rodol já... temos o Bernardo Santareno, no teatro, que o Alexandre Cabral, o grande Alexandre Cabral, cuja obra está esquecida, como muitos outros, e depois o Joaquim Namorado, que acaba de sair agora a obra completa dele, a modo de ler, do Porto, do grande Plamão, do grande produtor de livros, criador de livros, que é o José de Cruz Santos, o homem que descobriu e que publicou o Eugênio de Andrade durante muitos anos e continua aos 80 e muitos anos a publicar e a fazer livros. E se quiser, não, mas eu agora falava aqui de uma outra geração e de uma mulher cuja obra está a ser republicada de novo e em boa hora, que é a Maria Judite de Carvalho, a grande prosadora e contista, que era a Maria Judite de Carvalho. Pronto, ainda bem, Domingos, são boas notícias para o neorrealismo, que durante muito tempo andou por aí um bocadinho esquecido, e que agora... O Pedro Vieira, não sei se já leste alguma coisa Vieira. A Maré Alta. A Maré Alta. A Maré Alta é um dos grandes livros. Ele é jornalista também, faz programas na televisão e publicou há pouco tempo na Companhia das Letras um romance poderosíssimo que se chama Maré Alta, que também podemos integrar na corrente neorrealista. Ok, ficamos então com essa sugestão. Obrigado, Domingos. Bem, aí quem nos ouve, Origens e Derivações do Neorrealismo Português, da autoria do nosso convidado Domingos Lobo, foi publicado pela editora Página a Página e pode ser comprado nas livrarias portuguesas de França, mas também na internet, se assim o preferir, ou se preferir ainda, este livro pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Calouste Gulbenkian em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio.